o que será que existe de especial nas mulheres do agro que são mais admiradas e que têm mais sucesso. Vou trazer para você aqui uma visão um pouco diferente e um episódio um pouco diferente hoje também, comemorativo do Dia da Mulher, dia 8 de março de 2024. Fica aqui até o final que você vai gostar muito dessa discussão de hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas. Hoje um episódio diferente, em uma data diferente. A gente tá sempre às terças-feiras aqui, né? E hoje a gente tá fazendo um dia diferente porque é um episódio comemorativo. Na verdade, meu povo, hoje a gente tá comemorando duas coisas importantes. Hoje é o Dia da Mulher, dia 8 de março. E dia 8 de março de 2022, há 2 anos atrás, foi ao ar o primeiro episódio do Agro é Vendas. Então, se você voltar tudo ali, pegar o primeiro episódio que foi publicado nessa data, hoje a gente tá fazendo aniversário. Hoje, especificamente neste episódio, não vamos falar sobre o Agro é Vendas, isso vai ficar para o próximo, que é na terça-feira. E aí a gente vai fazer uma retrospectiva, vou trazer aqui os principais episódios, os mais ouvidos e pontos importantes dessa trajetória. Vai ser muito interessante. Enquanto isso, segue o nosso canal aqui para você acompanhar tudo. Se você tá vendo no YouTube, xavier.agro.oficial, clica aqui para seguir, curte esse vídeo. Se você tá nas outras plataformas aí de streaming, clica também para seguir a gente. Curte ali se tiver essa possibilidade ou avalia o nosso episódio ali. E esteja sempre com a gente toda terça-feira, porque sempre tem um conteúdo aqui fora da caixa. A gente fala sobre vendas, sobre liderança, sobre crescimento de carreira no agronegócio, desse jeito aqui, de um jeito leve. E já pra gente começar com o ritmo total. O que eu quero trazer nesse episódio de hoje? Eu falei que eu ia trazer 3 perfis de mulheres, 3 tipos de mulheres que são muito admiradas. Claro que de acordo com o meu olhar. O meu olhar de uma mulher também, que sou. O meu olhar como mentora, como treinadora de muitas lideranças no agronegócio, como uma pessoa que conhece muitas empresas e muitos profissionais hoje no agro. Então, eu estou trazendo uma visão aqui do que eu enxergo, que é o tipo de mulher que vai crescer mais nos próximos anos no agronegócio, e eu tenho certeza que em algum ponto aqui você vai se identificar. Então, se você é uma mulher que está assistindo aqui ou que está ouvindo esse episódio de hoje eu vou fazer um convite diferente, um pedido especial para você compartilhar com outras mulheres. Se você não é mulher também, mas está aqui ouvindo, compartilha com outras mulheres que você admira no agro. E desses 3 perfis, desses 3 tipos de mulheres, eu vou falar aqui sobre as mulheres empresárias e empreendedoras. Eu vou falar sobre as mulheres que são mães e sobre as mulheres que estão na linha de frente do agro fazendo acontecer. Eu tenho certeza que você vai se identificar bastante aqui. Bom, por que eu começo falando sobre as mulheres que são empreendedoras e empresárias? Primeiro, porque eu me identifico, eu sou uma. E outra, porque é o perfil de mulher que eu vejo que está crescendo muito no mercado hoje. Independente se você trabalha dentro de uma empresa, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, não quer necessariamente dizer que você tem a sua empresa, mas é que você tem esse espírito e esse perfil de pessoa que não se contenta em ver aquilo que está acontecendo e deixar para lá porque não é uma função sua, que você faz além daquilo que pediram para você fazer simplesmente porque você quer fazer com excelência e você quer entregar o seu melhor. É sobre você e não sobre a empresa ou os outros, né? Então, a mulher que é empreendedora e que é empresária hoje no agro, eu admiro ela por alguns pontos diferentes. Um deles, porque ela tem sempre ousadia na vida. A gente precisa ter passos de coragem e de ousadia para empreender, para abrir um negócio, para a gente também se destacar e ser diferente dentro do nosso meio de trabalho, onde muitas vezes ali tem pessoas que estão só fazendo mais do mesmo e que olham até meio torto, sabe? Quando vem que tem alguém se destacando muito, que tem alguém fazendo a mais. Eu vejo isso no setor público, eu vejo isso nas empresas e grandes corporações aí privadas, eu vejo isso por toda parte, infelizmente, um pessoal que olha meio estranho para quem está se destacando. Mas, afinal de contas,
a gente não vai abaixar a cabeça para isso e a gente vai seguir, porque é a forma como a gente enxerga a vida e que a gente acredita que é o certo, né? A mulher que é empreendedora, ela também tem um jeito muito especial para lidar com pessoas. E olha, já tem levantamentos feitos, existem artigos publicados. Ano passado, inclusive, saiu um artigo na Forbes mostrando o quanto existe já preferência para contratar mulheres para cargos de gestão no agronegócio. Por quê? Pela sensibilidade que tem, tanto para gerir processos, mas muito para gerir pessoas, porque a mulher já faz parte do grupo de diversidade no agronegócio, se a gente for pensar, né? Então ela consegue, além de trazer um olhar diferenciado, um pensamento diferenciado para as discussões, ela também consegue acolher outras pessoas e fazer de fato a diversidade e a inclusão acontecerem. Então você que é mulher, que está querendo aí crescer muito na carreira nos próximos anos, que tem grandes planos para a sua vida, seja de assumir um cargo de gestão, seja de crescer aonde você está atuando, tem muito espaço e você vai ter muito sucesso aí nos seus próximos anos de carreira. E a mulher que é empresária e empreendedora, só para a gente fechar aqui, ela tem também um jeito um pouco diferente e criativo para trabalhar. A gente nunca trabalha com todos os recursos, né? Com situações perfeitas. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta recurso de mão de obra, às vezes falta até conhecimento, mas a gente dá um jeito, a gente corre atrás, pergunta para outras pessoas e a gente faz acontecer com aquilo que a gente tem disponível de ferramentas de conhecimento e de ajuda. Então, esse é um perfil de mulher que vai crescer muito nos próximos anos, na minha visão, e que eu admiro, me inspiro muito e aprendo muito cada vez que eu conheço uma empresária, uma empreendedora, incluindo produtoras rurais que são empresárias também. O segundo perfil, o segundo grupo de mulheres que eu admiro muito e que vai crescer muito nos próximos anos no agronegócio é o grupo de mães. Sim, senhoras e senhores, eu sei que tem muitas mulheres e eu admiro muito todas elas que foram mães e que deixaram por um tempo a carreira de lado para cuidarem dos seus filhos, para viverem a maternidade de fato. Eu admiro muito também as que conciliam trabalho com a maternidade. E sabe, eu acho que a gente precisa aprender a admirar o outro. E quando acontece com a gente também se admirar, se aceitar e se acolher. O que mais acontece é um monte de gente apontando o dedo, tentando dizer o que é pra fazer, o que é certo, o que é errado. E, gente, cá pra nós, é a coisa mais linda desse mundo poder gerar uma vida. Eu espero e tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer comigo aí nos próximos anos. E eu admiro muito as minhas amigas, a minha irmã, a minha mãe, minha avó e toda a família e todas as pessoas que eu conheço que fazem hoje aquilo que elas conseguem de acordo com o que elas pensam naquele momento, de acordo com o que elas podem naquele momento. Então, fazer essa gestão, sabe, de uma família, colocar uma balança ali que hora tá pesando mais para um lado, outra hora para o outro, sabe? Uma hora você tá mais trabalhando, outra hora mais com as crianças e eu vejo que rola muito aí de um pouco de sentimento de culpa, tem tudo aí no meio, tem muito hormônio, tem tudo misturado. Mas olha, eu percebo, e uma coisa assim que eu sinto bastante quando eu vejo uma mulher que tá grávida e uma mulher que acabou de ter um neném, é a força que existe ali, sabe? Então eu acho que a maternidade, ela potencializa muito a força de uma mulher. E eu tenho certeza que as mulheres que têm esse desejo e que têm essa oportunidade de serem mães, elas também são pessoas que vão crescer muito nos próximos anos no agronegócio. Sem contar que a gente está cada vez mais com espaço para isso, né? Com legislações e com empresas um pouco mais conscientes de que tem, sim, que ter mais espaço para as mães dentro dos negócios do agro. Então, a gente tem boas perspectivas aí de crescimento também. A gente não tem, meu povo, perfeição, tá? E não é essa a intenção de ficar aqui floreando e dizendo que o mundo é perfeito, a gente sabe que não é. A gente também tem as nossas dúvidas, dificuldades, as nossas dores. A gente tem muitos desafios ainda pela frente. Infelizmente, a gente tem muitas situações de preconceito, tem muita coisa chata que acontece, mas se a gente só olha também pro lado que tá difícil, a gente não sai do lugar, né? Eu sou sempre a pessoa que olha para uma situação e por mais difícil que ela esteja, eu falo, tá, o que dá para eu fazer com isso? O que vai me ensinar? E
o que eu preciso de recurso, seja de ajuda de alguém, se eu não consigo sozinha, está difícil para mim, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tenho de vida, de situações diferentes e difíceis que eu já passei. Bom, nosso terceiro grupo aqui de mulheres que são inspiradoras, que são mulheres que vão crescer muito nos próximos anos, são as mulheres que estão na linha de frente no agronegócio. Eu poderia resumir, assim, até o episódio inteiro de hoje como as mulheres vendedoras, né? Porque eu chamo todo mundo de vendedor, vocês já sabem disso, quem me acompanha aqui há mais tempo. Mas a gente tem, sim, as vendedoras no agronegócio que estão na linha de frente, rodando estrada a semana inteira, na correria, na loucura aí, atendendo muito cliente, ouvindo uns desaforos às vezes, resolvendo um monte de bucha a semana inteira, né? Mas que com um jeitinho ali conseguem desenvolver muito a agricultura, a pecuária e todas as áreas do agronegócio do nosso país. A gente tem muitas mulheres trabalhando com excelência na pesquisa, na área técnica, em consultorias de diversas formas. A gente tem muitas produtoras rurais e muitas mulheres que estão na linha de frente no campo, colhendo, plantando, fazendo acontecer esse agronegócio tão maravilhoso que a gente tem. E vou dizer uma coisa para vocês, se a gente já conseguiu ocupar espaços que a gente há anos atrás não ocupava, nos próximos anos a gente tem mais ainda espaço, sabe por quê? Porque quanto mais a gente tem pessoas pra gente se inspirar e a gente aprende a admirar essas pessoas, mais a gente vai conseguir ter resultado e ter sucesso, a gente se sente mais confiante. E se sentir confiante faz toda a diferença. Até quando a gente está num lugar, num ambiente que não valoriza a gente, num ambiente que acaba prejudicando de certa forma, se a gente aprende a trabalhar a nossa confiança, não tem ninguém que vai falar algum desaforo e que vai causar um grande mal para nossa vida. Não tem ninguém que vai dizer que a gente não é capaz e que vai fazer com que a gente de fato acredite que a gente não é capaz. Então, a gente precisa, eu acho que bastante trabalhar a nossa confiança, ter pessoas por perto, e aí, lógico, não falo só de ter outras mulheres por perto, né? Eu não gosto desse negócio, toda vez que me chamam para dar palestra em algum lugar para grupos de mulheres, eu falo, ó, eu faço palestra que é inspiradora, que é motivacional, mas eu não fico com aquele negócio de segura a mão da colega, balanço para um lado e balanço para o outro, não. Eu sou muito pé no chão e eu acho que a gente precisa, né, pensar como mulheres que somos empreendedoras, fortes, capazes, sabe? Confiantes e sim, gerar muitos negócios e desenvolver muitas pessoas aí através daquilo que a gente tem de melhor, do nosso potencial, né? Seja você uma mulher mais executora, que vai mais pra prática, que passa aí um trator aí e faz as coisas acontecerem, seja você um pouco mais observadora ou você mais comunicativa, independente do seu perfil hoje e dos talentos que você possa ter, uma coisa eu te garanto, eu conheço mulheres incríveis e que, mesmo estando em situações difíceis, deram a volta por cima, sabe? Saíram ali das cinzas e voltaram para fazer história. Então, hoje eu acho que é um dia muito para a gente celebrar a força que a gente tem, para a gente celebrar todas as conquistas já feitas até então e olhar para frente e pensar o que eu posso fazer aqui agora para lidar com os próximos desafios que estão vindo. Eu tenho mentoradas maravilhosas e eu admiro muito, eu sei que elas estão crescendo, se desenvolvendo nos últimos anos bastante, por força de vontade delas, sabe? Porque elas encararam os desafios e eu te convido a encarar os seus desafios hoje também. E pensando em mentoria, eu não poderia fazer um episódio hoje falando do Dia da Mulher sem trazer algum tipo de presente, sem trazer uma possibilidade para as mulheres que estão aqui até agora, para as mulheres que estão ouvindo esse episódio até o final. Então, se você conhece alguma mulher aí que precisa ouvir isso que eu falei aqui, ou ter essa visão diferente, sabe, sobre a mulher no agro e as perspectivas que a gente tem e mais. Se você sente que essa mulher merece um presente para ela se desenvolver, para ela crescer muito nos próximos meses, chama ela, convida ela para ouvir esse episódio aqui de hoje ou para assistir e eu vou te dizer qual que é o presente. A gente está com um projeto de mentoria novo, num formato, numa estrutura nova para esse ano. Vamos fazer muito barulho e um movimento muito grande de fortalecimento dos profissionais do agro. E eu fico muito feliz de saber que eu tenho um percentual muito alto de mulheres dentro das minhas mentorias. Então, para que a gente fortaleça isso mais ainda,
eu faço um convite de que todas as mulheres que quiserem participar de um processo de mentoria esse ano para crescer muito na sua carreira, nas vendas, ou para também as gestoras, a gente tem 2 grupos de mentoria, que mandem uma mensagem no xavier.agro, que é o meu Instagram, pode ser no LinkedIn, Miriam Xavier, tem todos os links aqui na descrição. Você pode mandar uma mensagem também pro link que tá aqui, que é do meu time, e dizer, eu quero participar da mentoria. Quem fizer a inscrição, as mulheres que fizeram a inscrição até o final de março, até o último dia de março, elas vão ter um valor super especial para entrar nessa mentoria e para fazer desse ano e dos próximos anos muito marcantes e importantes para a sua vida e para a vida de muitas pessoas. Afinal de contas, a gente tem essa capacidade de fazer um movimento em volta muito grande, né? Então, contem muito comigo como mentora. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem final aqui para fazer sentido, quando eu pensei nesses 3 grupos de mulheres para trazer, eu fui analisar depois que eu fiz essa lista, depois que eu pensei nessas características, o quanto que existe desses perfis em mim. E, na verdade, se a gente for ver, as pessoas que a gente admira são as pessoas que a gente ou deseja ser como elas, ou, muitas vezes, a gente já tem muito dessa essência na gente. Então, te convido a pensar nas pessoas que você admira, nas mulheres que você admira do agro, e a entender o que já existe delas em você. De repente está aí escondido, de repente está precisando comunicar um pouco mais isso, ou trazer mais confiança à tona para que todas essas características apareçam aí e para que você se fortaleça cada vez mais. Eu desejo um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que estão aqui ouvindo ou assistindo o Agrovendas, e eu te vejo no próximo episódio, terça-feira, em todas as plataformas de streaming também. Te vejo por aí, fora da porteira.